Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos aí a mais uma live da nossa maratona do Batman Day. Várias conversas aqui, uma atrás da outra, com especialistas, fãs, artistas ligados ao Batman. Nosso convidado é muito especial, vai falar sobre os principais escritores e desenhistas na história do Batman, nas histórias em quadrinhos. Mas antes daquele merchan básico, né? Clica, se inscreve no Facebook, no YouTube. Divulgar aqui os livros recentes. Esse que é do ano passado, está na Amazon. Batman, série animada, uma revolução dos heróis na TV, que eu fiz pela editora Amavice, né, que é uma editora de São Paulo. É um livro sobre as influências do expressionismo alemão e do noir nessa série animada que marcou época. E aí tem na Amazon, no site da editora. Esse daqui que é mais antigo, que é sobre o Batman e Superman no cinema, né? As séries das matinês e os filmes, né? Vocês acham em sebos virtuais e tal. E agora a nossa editora também, as Mizen Edições Literárias, que vocês estão vendo aqui. Esse não é do Batman, mas está em campanha no Catarse até outubro, a pré-venda, sobre filmes dos anos 80, principalmente, que chegavam para o público muito pelas sessões como Tela Quente, Corujão, Sessão da Tarde nos anos 80, começo dos 90. E, enfim, é um livro de bolsa, primeiro de uma trilogia sobre essa época. Bom, eu estou disponibilizando também aqui um vídeo só sobre dicas de livros sobre o Batman, né? Tem mais de outros autores, inclusive, que estão participando aqui da nossa maratona. Mas agora eu vou conversar com um cara que eu sou fã, o Cláudio Roberto Basílio, que é um grande colecionador de histórias em quadrinhos, um dos maiores aqui, pelo menos da nossa região, aqui da Baixada Santista. É um dos guerreiros, né, que é uma galera que organiza a Santos Comic Expo, que é a principal convenção de histórias em quadrinhos aqui do litoral também, pioneira. Ele tem um blog muito legal também que eu estou disponibilizando aqui com textos, com curiosidades, histórias, análises de momentos marcantes aí da história, das histórias em quadrinhos, né? Então, aqui embaixo para quem quiser acessar também. E ele contribuiu com um livro chamado Os Cavaleiros das Trevas, também estou pondo o link aqui, e indicando no vídeo sobre livros que retratam o Batman. E também ele ajudou na exposição Batman 80 anos, trajetória do Homem-Morcego nas telonas, de 2019, a partir de uma série de textos que ele fez, primeiro para as redes sociais dele, né, Cláudio? Depois a gente também publicou no Cinezen Cultural, que foram Exato. os melhores desenhistas do Batman em todos os tempos e os melhores escritores. Queria agradecer a tua presença e, enfim, a gente já começar o nosso bate-papo aqui, primeiro acho que com os escritores, né? Você começa aqui com o Bill Finger. Então, obrigado, cara. É um prazer estar aqui contigo. E já começa falando do Bill Finger, a importância do Bill Finger pro Batman, né? Que eu sei que nem Uhum. sempre é devidamente acreditado e lembrado. Acho que hoje em dia isso já mudou, mas durante muito tempo se falava só do Bob Kane, sobre a criação do Batman, não era bem assim, né? E depois a gente vai falar sobre Gardner Fox, Bob Haney, e aí tem uma série de roteiristas e depois os desenhistas também. Exato. Bom, olá pessoal, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Eu agradeço o seu convite aqui, Azenha, porque falar sobre quadrinhos e falar sobre especificamente o Batman é sempre legal, né? Hoje o Batman, quem diria, né? Praticamente um dos principais produtos da Warner Media, né? Esse baita grupo de mídia aí, né? Se quem assinou o HBO Max sabe que tem até um link praticamente dedicado ao Batman lá, né? E o André me convidou aqui porque há uns tempos atrás eu colaborei com um site dele com um texto sobre os melhores escritores e os melhores desenhistas do Batman. Antes de começar a falar, é preciso deixar algo absolutamente claro, né? Nerds, como é o meu caso, não têm opiniões, eles têm listas, né? Certo? E o que acontece? Listas, elas tendem a mudar de acordo com a vivência e a experiência de cada fã.
Se você pegar e pedir para um outro fã fazer uma lista com os 10 melhores escritores do Batman, pode sair um resultado completamente diferente. Se você pedir para outro fã, vai sair outro resultado completamente diferente. Então, o que nós vamos discutir aqui, basicamente, é a minha opinião, não é a verdade escrita nas pedras da lei. Então está sujeito a discordâncias. Um fã mais recente, de repente, tem um outro artista favorito, tem um outro escritor favorito, e o que nós vamos tentar fazer aqui é tentar seguir uma linha do tempo de escritores que eu entendo que foram relevantes na trajetória do Batman dos quadrinhos. E como você falou, tudo começou, né? Eu fiz uma lista com os 10 grandes autores do Batman, os 10 grandes escritores. E tudo começou com Bill Finger, né? Quem de fato criou o conceito básico do personagem foi o Bob Kane, que era um desenhista e também escritor. Só que o Kane, digamos assim, ele não era muito bom nem escrevendo e muito menos desenhando, né? Então, para cobrir essas deficiências, ele se cercou de colaboradores que contribuíram com várias ideias. E o primeiro colaborador que ele chamou foi justamente o Bill Finger. O Finger pegou aquele rascunho inicial de ideia que o Kane havia elaborado e começou a refinar essa ideia. Originalmente, no esboço inicial que o Kane fez, por exemplo, o Batman usava uma roupa vermelha e tinha asas de morcego realmente. Por sugestão do Finger, a roupa do Batman passou a ter tons acinzentados e ele passou a usar uma capa que, quando ele pulava pelos prédios, dava o efeito da asa do morcego, né? E justamente por isso, durante muitos e muitos anos, o Bob Kane foi acreditado como o único criador do Batman, né? Só que a colaboração do Finger foi tão grande, tão expressiva, que o que acontece? Hoje, a Warner Media acredita o Bill Finger também como co-criador do personagem. Uhum. E o que acontece? Esse reconhecimento, infelizmente, veio de forma muito tardia. Esse reconhecimento só começou a ocorrer basicamente após 1974, quando ele faleceu e vários fãs começaram a pesquisar os bastidores do processo da criação das histórias do Batman e descobriram que o Bill Finger, na verdade, criou tudo, né? Criou a ambientação de Gotham City, criou todos os personagens, quase todos os personagens que surgiram ali no início da carreira editorial do Batman. Então, por isso, Bill Finger é uma figura que, inevitavelmente, no primeiro momento, tem que ser listado na lista de qualquer melhor autor do Batman. Num segundo momento, um autor que às vezes as pessoas esquecem, que merece também ser citado, é o Gardner Fox. Uhum. O Fox, ele é, digamos aqui, assim, um daqueles gênios não reconhecidos da história dos quadrinhos americanos. O que acontece? O Fox foi o primeiro escritor, tirando o Bob Kane e o Bill Finger, a escrever uma história do Batman. E ele era o famoso escritor pau para toda obra. Uhum. Ele pegava e escrevia de tudo. Existe uma estimativa que em toda a sua carreira, que começou no final dos anos 30 e foi até os anos 70, o Gardner Fox escreveu mais de 4.000 roteiros de história em quadrinhos, ou seja, um dos autores mais prolíficos do quadrinho americano. E entre as contribuições do Fox para a mitologia do Batman, uma que é inevitável de ser citada foi justamente a criação da Batgirl nos anos 60, né? Tá certo que a Batgirl ela surgiu primeiro. Não, eu estou me confundindo, perdão. A Batgirl, a ideia de criar uma Batgirl surgiu para o seriado, que o Azenha até tem um livro de autoria dele. Os produtores queriam botar a Batgirl, só que foi combinado com o pessoal da DC que ela estrearia primeiro nos quadrinhos, e foi o Gardner Fox que foi o escritor responsável pela estreia dela no gibis, né? Uhum. Na sequência, passando pelo Fox, a gente entra no glorioso Bob Haney, né?
Uhum. O Bob Haney também era, digamos assim, aquele autor pau para toda a obra, né? Ele estava lá, escrevia de tudo um pouco, né? Para quem não conhece o Bob Haney, ele foi um dos co-criadores da Doom Patrol, ou Patrulha do Destino, que tem um seriado que é exibido na HBO Max e na HBO de TV a cabo também, né? Uhum. E o Bob Haney, durante muitos e muitos anos, foi o autor responsável pela revista The Brave and the Bold, Uhum. que era uma revista que trazia encontros do Batman com outros super-heróis. Uhum. Geralmente essas histórias eram tipo assim fechadas numa única edição, eram coisas muito simples. O Batman estava investigando um caso, por exemplo, aí de repente o Homem Borracha se envolvia na história. Aí juntos eles uniam forças e resolviam o caso, né? Eram Uhum. histórias muito simples, né? Muito até primárias, mas durante muito tempo elas ajudaram também a definir a mitologia do personagem, né? E pelo volume de histórias que ele criou para o personagem, pela qualidade também dessas histórias, hoje talvez elas soem até meio bobas, infantis para o padrão do leitor dos dias de hoje, mas dado esse volume, dada essa qualidade, ele também precisa ser obrigatoriamente citado. Um Gerou quarto até uma autor. animação que é bem legal, de 2008, né? Que é mais Exato, infantil também, mas... exato. Essa animação que no Brasil ficou conhecida como Os Bravos e Destemidos É. foi muito inspirada no trabalho do Haney. E outra curiosidade também, o Haney também escreveu para televisão. A Filmation, que era uma produtora de desenhos americana, fez duas séries de animação, até fortemente inspiradas no seriado live action, e o Haney foi convidado a escrever vários roteiros para essa animação, né? Muito Uhum. bem lembrado, por sinal. E um outro autor que a gente tem que lembrar, e esse, para mim, é uma figura que eu tenho aqui no meu lado esquerdo do coração, é o Danny O'Neill. Esse é O, sensacional também. o Danny O'Neill ele tem uma trajetória muito interessante. Né? Ele começou a carreira dele como jornalista, Uhum. certo? Ele atuava principalmente na área de polícia de jornais e também na área social, cobrindo eventos sociais, até que em meados dos anos 60 ele começou a escrever para quadrinhos. Né? Uhum. Houve um determinado momento na trajetória dos Batman dos quadrinhos que isso é muito peculiar de falar. Todo mundo conhece o seriado live action do Batman, com Adam West e Burt Ward. Quem não conhece, compre o livro do meu amigo Azenha, que fala tudo e um pouco mais sobre esse seriado. Né? E esse seriado detonou uma Batmania no mundo inteiro. Tá? O mundo inteiro entrou na vibe do Batman. Só que e essa Batmania também se refletiu nos gibis. Os gibis do Batman começaram a ter uma subida nas vendas. Só que o que acontece? O Batman que aparecia no seriado live action é um Batman galhofeiro, debochado e com uma pegada infantil, né? E, independente disso, fez muito sucesso. Só que houve um momento que essa Batmania teve uma saturação. Mas é seu Batman Porque preferido? eu gosto muito do Adam West, é Uhum. ídolo. É uma versão do Batman que é muito aprazível para mim, né? Aham. Mas o que acontece? A Batmania que tinha o Adam West à frente começou a passar por um refluxo, né? Todo mundo começou a ficar de saco cheio daquele Batman Fluxo é fanfarrão e ótimo. debochado, né? E o que acontece? Isso também impactou no gibi do Batman. O gibi começou a ter uma queda de vendas. E os editores da DC Comics começaram a pensar assim: meu Deus do céu, o que a gente faz aqui para dar um jeito no Batman? Uhum. As vendas voltarem a ser o que era antes. Então, o editor que comandava as revistas do Batman na época era o Jules Schwartz, que é um editor lendário no quadrinho americano. Ele resolveu chamar o Danny O'Neill, que era aquele escritor novo, né? Quando falo novo, é tipo 20, 21 anos de idade, para as Uhum. pessoas terem uma ideia. E o Danny O'Neill começou a ter a sacada de tentar resgatar o lado sombrio do personagem, Uhum. que o Batman surgiu como um personagem extremamente sombrio no final dos anos 30, né? E a partir disso ele começou a escrever histórias tendo esse aspecto em mente.
É claro que o O'Neill não fez isso sozinho. O O'Neill trabalhou ao lado de muitos autores importantes, como o Bob Hannah, que eu já citei, né? Que também era escritor. Teve colaboração de artistas maravilhosos, como o Neil Adams, que é um gênio do quadrinho, Irvin Novick, Frank Robbins, um que eu gosto muito, que agora me fugiu o nome, Bob Brown, certo? E juntos eles começaram a arquitetar essa versão sombria do Batman. É claro que isso não aconteceu da noite para o dia. No primeiro momento, o Batman do Denny O'Neil, ele devia muito da sua caracterização, acreditem se quiser ou não, ao James Bond. Ele era quase que um espião internacional. Tanto que o vilão que o Denny O'Neil criou para o Batman é o Ra's al Ghul, que apareceu no primeiro filme do Batman, protagonizado pelo Christian Bale. O Ra's al Ghul tem todos os tiques de um vilão de James Bond, certo? E aos poucos o Denny O'Neil foi levando o personagem para uma determinada direção e escreveu centenas de histórias do personagem. Ele editou também centenas de histórias do personagem e provavelmente depois do Bill Finger é o autor mais influente do Batman. Isso é a minha opinião pessoal, talvez outras pessoas discordem. Infelizmente ele veio a óbito ano passado, né? Mas o legado que ele deixou, tanto como editor como escritor, é algo admirável, certo? É algo que eu como fã, tiro o chapéu, né? E aí, no Brasil saíram umas coletâneas com essa fase específica, né? Alguns especiais da Sim. Eu tinha prometido para o Azinha que não ia mostrar a minha coleção, mas eu sou obrigado a mostrar aqui, certo? Prometeu porque quis, porque eu queria que ele mostrasse, mas... Isso daqui é uma coletânea de histórias do Batman, desenhadas por Neil Adams, certo? Aqui tem muitas histórias que foram escritas por Denny O'Neil. Essa aqui é uma edição nacional, né? Nacional. Que tem o autógrafo do Neil Adams, por sinal. Momento nerd de ostentação, gente. Essa eu tenho, eu não tenho autografado, mas eu tenho. Aqui o Neil Adams autografou para mim. Né? Tive que ir nos Estados Unidos para pegar esse autógrafo dele. Né? E aqui também tem outras. Recentemente, a Panini lançou uma coleção que reúne muitas histórias escritas pelo Denny O'Neil. Mas a gente tem que entender uma coisa: ele contribuiu com o personagem mais ou menos do final dos anos 60 até a primeira metade dos anos 2000. Então, uma coletânea específica de Denny O'Neil seria algo muito vasto, vamos dizer assim, né? Um outro autor que também eu admiro, que eu acho importantíssimo, é o Steve Englehart. O que acontece? O Steve Englehart, nos anos 70, ele era, tipo assim, o enfant terrible do quadrinho de super-herói americano. Ele era um dos escritores mais subversivos do gênero, né? E chegou um determinado momento que ele estava saco cheio de escrever gibi de super-herói. Você tá saco. Escrever aqui historinha do Capitão América, dá licença. Escrever historinha do Mestre do Kung Fu, ele é o criador do Shang-Chi, que por sinal tá prestes a ganhar um filme, né? E ele tá querendo abandonar a carreira de escritor de quadrinhos. Mas a DC Comics entrou em contato com ele e fez uma proposta para ele. Falou assim: Steve, você não quer vir aqui escrever umas historinhas para nós, coisa e tal? Ele falou: tá bom. Se for para escrever o Batman, que era o meu herói favorito da infância, eu topo. E ele topou essa empreitada. O que acontece? Uma coisa que é muito importante no Batman, se a gente pegar o período anterior ao Englehart, a gente tinha o Batman lá, todo bonitinho, ele via o sinal, o bate-sinal, ele olhava para o Robin e falava: Robin, Gotham precisa de mim, vamos atender ao chamado do comissário Gordon, né? Mas havia um detalhe: a caracterização do Bruce Wayne em si sempre foi muito pobre. O Bruce Wayne basicamente era mostrado numa recepção, tomando o seu champanhe, né? Ou então, como era muito comum naquela época, com o Robin, né? E fumando o seu cachimbo até ele ver o bate-sinal, né? E praticamente não se desenvolvia nada em termos de caracterização de Bruce Wayne. O Steve Englehart, como ele teve uma passagem de muitos anos pela Marvel, e a Marvel
sempre teve muito cuidado na caracterização dos personagens, o Englehart levou isso para o Batman na DC Comics. Então ele começou a investir na caracterização do Bruce Wayne. A passagem do Englehart ela é muito distinta por dois fatores. Em primeiro lugar, numa determinada história, pela primeira vez foi insinuado que o Bruce Wayne praticava sexo. Né? Por quê? Porque o Steve Englehart criou para o Bruce Wayne uma namorada, a Silver St. Cloud, né? Certo? E houve uma cena que ficou bem claro que os dois iriam ali, né? Iriam praticar o intercurso carnal, vamos dizer assim, né? Isso nunca tinha acontecido com o personagem até aquele momento. E outro momento chave também na passagem do Englehart foi justamente em relação ao Coringa. As pessoas têm que entender uma coisa: esses personagens, Batman, Coringa, todos esses personagens, esses super-heróis e super-vilões, eles estão na praça há muitos anos, né? E cada escritor dá uma visão muito específica para eles. O Coringa, quando surgiu ali em 1941, ele era basicamente um criminoso extremamente frio, extremamente cruel. Mas o que acontece? Ele não era, apesar dele gostar de fazer crimes complexos, ele era extremamente focado, né? E não era dado a roubos e palhaçadas, certo? Depois, com o processo de higienização que o quadrinho americano passou a partir dos anos 50, o Coringa virou um palhaço, virou um galhofeiro. Eu vou matar o Batman! Eu vou roubar o Banco Central de Gotham City! Né? Certo? Então havia, digamos assim, esse aspecto, essa dualidade em relação à caracterização do Coringa. A grande sacada do Englehart foi conseguir fundir esses dois elementos no personagem, certo? E chegar numa terceira versão que unia o melhor dos dois mundos, né? Então, desde aquela época, essa versão em que o Englehart criou para o Coringa meio que se tornou a padrão por personagem, né? Então a passagem do Englehart foi muito curta pelo título do Batman, mas indiscutivelmente foi marcante por esses dois aspectos, né? E aí a gente tem que entrar nos anos 80 e falar do Frank Miller, que é o escritor e desenhista responsável por Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é uma minissérie que foi lançada em 1986, dividida em 4 capítulos. Ela foi um projeto muito ousado da parte da DC Comics naquele período. Por quê? A maioria dos gibis de super-heróis eram lançados em papel jornal comum, certo? Sem nenhuma impressão especial, nem nada que o valha, mas a DC resolveu chamar o Frank Miller para tocar um projeto especial com Batman. Como eu falei, era uma minissérie em 4 capítulos que seria impressa em papel especial, teria uma impressão especial também, e principalmente o escopo da história seria diferente do usual, né? A história mostrava o Batman como um senhor de 55 anos de idade que estava aposentado e que de repente, né, diante do caos que reinava em Gotham City, resolve pegar a capa do Homem-Morcego e resolve levar a justiça para as ruas de Gotham, né? Certo? O que acontece? Essa história marcou época, né? O Miller fez uma caracterização do Batman como um justiceiro extremamente violento, certo? Extremamente barra pesada. É uma história que marcou uma época e que definiu muito dos rumos do mercado americano dos quadrinhos daí para frente. Muita gente considera essa a melhor história do Batman de todos os tempos, e provavelmente é mesmo, né? Certo? É uma história que definiu rumos diferentes para o Batman. Na sequência também, agora falando de outros autores, tem um que eu coloquei nessa lista também por uma questão de muito carinho, de muito amor pessoal, que é o Paul Dini. O Paul Dini é um autor que se notabilizou muito por escrever roteiros para televisão. Ele tem contribuições importantes, por exemplo, no He-Man, no antigo desenho do Shazam, e ele foi um dos principais produtores e escritores da série animada do Batman, lançada no final dos anos 80, né, Zé? 92, perdão. Ele é um dos principais escritores dessa série, né?
Ele é um cara... E essa série é considerada basicamente por quase todo mundo a melhor versão do Batman feita até hoje fora dos quadrinhos. Mas certo? Os produtores ali, o Paul Dini, junto com o Bruce Timm e outras pessoas que agora o nome não me ocorre, eles conseguiram pegar e reunir várias versões do Batman, tá? Versões que passam pelo filme do Tim Burton, lançado no final dos anos 80, pela a série do Superman dos irmãos Fleischer, que foi lançada no final dos anos 30. Eles conseguiram fazer uma amálgama de todas as versões do Batman e criar um produto único e maravilhoso. O Paul Dini era, digamos assim, um dos principais escritores dessa série. Ele também tem contribuições muito importantes também nas histórias em quadrinhos, né? Ele escreveu histórias maravilhosas dos quadrinhos. Tem uma graphic novel dele, eu vou pegar aqui o nome, eu recomendo vivamente a leitura, novel Paul. Só um minutinho, gente. Tá? Eu vou pegar aqui. Né? Paul Dini. Ele fez o Amor Louco, né? Que também tem a... Sim, tem uma graphic novel dele que eu acho especialmente maravilhosa, que o nome dela é Noite de Trevas. Ela foi lançada no Brasil, se não me engano, no final de 2019. Essa série Noite de Trevas é muito bacana porque é uma série autobiográfica. Em um determinado momento, ele sofreu um assalto muito violento, ele foi agredido de forma muito pesada, passou por um processo muito longo de recuperação, e dentro desse processo de recuperação, ele internado no hospital, ele lidando com os traumas físicos e psicológicos do assalto, os personagens da mitologia do Batman vinham conversar com ele, certo? Então, é um trabalho maravilhoso, muito refinado, que eu recomendo que vocês leiam. E como o André também citou, tem a graphic novel Louco Amor, que é a adaptação de um episódio da série animada. Louco Amor ganhou o Eisner, que é o Oscar do quadrinho americano, como melhor graphic novel, e também é um trabalho primoroso. E a protagonista de Louco Amor é justamente a Arlequina, né? Hoje, as pessoas que convivem nesse meio geek, nerd, coisa e tal, sabem que a personagem favorita de quase todas as cosplayers é a Arlequina, né? Então, só por ele ter criado uma personagem tão interessante, tão maravilhosa como a Arlequina, ele tem que ser citado, né, indiscutivelmente. E um outro autor que eu gosto, que isso entra muito no campo da preferência pessoal. Eu tenho um carinho muito grande pelo Alan Grant. Escocês. O Alan Grant, o Alan Grant é um autor, ele iniciou a carreira dele nos quadrinhos britânicos, né? Ele escrevia muitas histórias do Juiz Dredd, de outros personagens ingleses, e em determinado momento ele migrou para o quadrinho americano. E ele foi o responsável pelas histórias do Batman, principalmente ali na primeira metade dos anos 90, né? Ele investia muito na caracterização psicológica do Batman, né? Especialmente no relacionamento do Batman com o Alfred, porque aí também entra uma questão muito pessoal, né? Na minha opinião pessoal, o principal coadjuvante das histórias do Batman não é o Robin, não é o Comissário Gordon, não é o Coringa, não é ninguém. O personagem que de fato é, digamos assim, o principal coadjuvante é o Alfred, porque o Alfred, além dele ter uma relação paternal com ele, né, isso fica muito patente para qualquer pessoa, né? Digamos assim, o Alfred era a primeira pessoa com quem ele falava sobre os casos. Todo mundo, em qualquer mídia, sabe que sempre tem aquela cena do Bruce Wayne, do Batman, sem um capuz do Batman aqui, né, sentado na frente do bate-computador. Aí chega o Alfred, né, com o sanduíche, o copinho de leite. Patrão Bruce, o senhor precisa repousar. Não, Alfred, Gotham precisa de mim, né? Isso é quase que um clichê. O Alan Grant trabalhou muito bem essa questão. E o Alan Grant tem uma contribuição muito importante para a mitologia do Batman, que foi a criação do Ventríloco, que é um vilão que eu acho maravilhoso. Não é, digamos assim, um dos principais vilões do Batman, mas eu acho maravilhoso esse personagem. Para quem não conhece, o Ventríloco é uma pessoa com problemas mentais, né? Só que ele usa, né, um boneco de um gangster dos anos 30, né? Então, esse cara, digamos assim, joga todo o lado mal dele para esse boneco chamado Scarface, né?
E com esse boneco de gangster, né, o cara se tornou um dos principais líderes criminosos de Gotham. É um vilão que eu acho maravilhoso. Né? O Scarface tem um filme dos anos 30, um dos filmes Sim, pioneiros de gangster, depois teve uma sim, versão é um com... filme dos estúdios Warner. Houve uma época É, que os estúdios Warner eram especializados em filmes de gangster, né? com Paul Então, Mooney, né? isso, o protagonista do Scarface, os cinéfilos que estão aqui me corrijam se eu falar bobagem. Se eu não me engano, é o James Cagney, Hum, certo? Posteriormente, nos anos 80, houve um remake, Scarface, que mudaram um pouquinho o contexto. Ele foi protagonizado pelo Al Pacino, e o é, gangster agora era um refugiado cubano em Miami, né? Que também é um uhum, filme muito divertido, né? uhum, Certo? E na sequência a gente precisa falar do Chuck Dixon. Né? uhum, O Chuck Dixon começou a trabalhar com personagem nos anos 90 e, em termos de volume de histórias, é disparado um dos autores mais prolíficos do Batman. Muito do que o Batman é nos quadrinhos nos anos 80 e no começo dos anos 2000 é devido ao Chuck Dixon. uhum, O Dixon escreveu dezenas de histórias de personagem e ele encabeçou a série mensal do Asa Noturna, que era o primeiro Robin, né? uhum. Certo? Ele também encabeçou a série mensal do Robin, Tim Drake, que hoje há toda uma polêmica, porque a DC Comics revelou que o Robin Tim Drake é bissexual, né? Certo? Eu estou perdendo meus cabelos por causa disso, viu, gente? Tá? Ó, vocês estão vendo aqui, né? E também o Dixon foi o criador do conceito das aves de rapina, que são as heroínas lideradas pela Barbara Gordon, que se unem para resolver crimes, etc, etc e tal. Na vida pessoal, o Chuck Dixon, digamos assim, é um homem que tem posições muito conservadoras, né? Certo? Eu, pessoalmente, discordo de muito da visão política dele, coisa e tal, mas a contribuição dele para o Batman foi fundamental, tanto que ele é um dos co-criadores do Bane, aquele Uhum. vilão, né, movido a esteroides, que com o passar do tempo se tornou um dos principais inimigos do Batman e até foi um dos antagonistas do terceiro filme do Batman, criado pelo Christian Bale, né? E Peraí, por também fim, o Bane está em Batman e Robin, de 1997. é verdade, é verdade. Com a Era Ele não Venenosa, fala, né? né? Ele só bufa naquele filme. Tinha a Era Venenosa com a minha Uma eterna turma. crush, a Uma Turma, e com o Arnold Schwarzenegger de Senhor Frio, né? Eu assisti esse filme uma vez para nunca mais, né? Mas Uhum. tudo bem, né? Tudo Certo? bem. E para finalizar a lista de escritores, a gente tem que citar um cara que é muito polêmico, que é o Grant Morrison. Né? Uhum. O Grant Morrison, ele também começou a carreira dele no quadrinho britânico, e na segunda metade dos anos 80 ele começou a trabalhar para o mercado americano. Né? Uhum. Ele sempre foi conhecido como um experimentalista, um cara que tentava esticar aos máximos os limites dos quadrinhos. E em um determinado momento ele foi convidado a produzir as histórias do Batman, né? E ele produziu histórias muito interessantes, né? Talvez a maior contribuição, ele tem duas grandes contribuições para a mitologia do Batman. Uma é uma graphic novel chamada Asilo Arkham, né? Que foi publicada também ali no final dos anos 80, para os 90, onde os malucos tomam posse do Asilo Arkham e o Batman tem que enfrentar esses malucos. É uma graphic novel que é muito famosa por aquela indistinta cena onde o Coringa palpa as nádegas do Batman, né? Certo? Mas deixa quieto, né? E a segunda grande contribuição dele para a mitologia do Batman foi a criação do Damian Wayne, que, se eu não me engano, é o quarto ou quinto Robin. Eu sempre esqueço a ordem dos Robins, tá, gente? Mas o Damian Wayne era filho do Batman com a Talia al Ghul, a filha do Ra's al Ghul, um dos seus maiores inimigos, né? E hoje, digamos assim, o Damian Wayne se tornou meio que o Robin oficial e vigente deste momento, né? Uhum. E independente disso, ele também houve um determinado momento em que o Grant Morrison criou histórias onde o Batman foi dado como morto
e ele foi substituído pelo Dick Grayson, o primeiro Robin, né? E por causa dessas contribuições e por causa da maneira muito peculiar de escrever histórias, a gente tem que citar o Grant Morrison. Então, esse é o meus 10 mais de escritores do Batman, mas reforçando o que já foi dito aqui no começo. Isso é uma visão muito pessoal minha. Se você conversar com uma pessoa que lê quadrinhos há menos tempo do que eu, de repente ela vai citar outros autores, como Tom King, Scott Snyder. E o Alan Moore? O Alan Moore, a contribuição dele, eu não citei o Alan Moore, porque, grosso modo, escreveu só 2 histórias para o Batman, que foi A Piada Mortal e uma história para um anual do Batman, onde o Batman enfrenta o Cara de Barro, né? Uhum. Então, eu preferi colocar autores que realmente tiveram um volume de produção maior, ou que não tiveram necessariamente um volume de produção maior, mas tiveram um impacto gigantesco, como foi o caso do Frank Miller. Né? O Moore, como basicamente contribuiu só com 2 histórias, apesar do Moore ser um gênio, ponto final, acho que isso é ponto pacífico para mim, quem não concordar comigo eu quero que se dane, certo? Eu deixei ele de lado, né, nesse caso específico, né? Mas reforçando, isso é uma visão muito pessoal minha, e vocês podem deixar os comentários aqui, sintam-se à vontade, podem dizer que tudo que eu falei é uma bobagem, podem falar que determinado autor foi esquecido, que deveria ser lembrado, né? E aí chegamos à minha lista de 10 mais de escritores. E os desenhistas agora? Só que, reiterando, o Scarface é o Paul Mooney, que era um ator lá dos Paul anos... Mooney? E foi o Howard Hawks que dirigiu, que é um dos grandes cineastas americanos. Sem dúvida. Eu estava na dúvida, porque o James Cagney, que era aquele ator baixinho, abusado, também fez muito filme de gangster pela Warner. Mas como eu não sou cinéfilo, estou falando bobagem, viu, gente? Vamos aos desenhistas, então, porque daí você listou os 10 mais, mas também fez umas menções honrosas aqui, né? É uma lista grande. Exato. Aqui. Vou citar agora os desenhistas, aquelas pessoas que deram vida ao Batman no papel, né? E eu gosto sempre de abrir essa lista com Jerry Robinson. Vamos começar de novo na ordem cronológica, indo lá para o final dos anos 30 e início dos anos 40. Né? Como eu já falei só perguntando aqui, o Bob Kane não está na lista, né? Não, eu vou explicar por quê. Como eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, o Bob Kane, ele não era muito bom nem desenhando, nem escrevendo, né? Então ele se cercava de escritores e desenhistas fantasmas. Ele assinava tudo, né? Mas na verdade ele tinha colaboradores que o auxiliavam, né? E um desses colaboradores era justamente o primeiro artista da minha lista, que é o Jerry Robinson. O Robinson, o Kane nessa época, no final dos anos 70, ele tinha mais ou menos uns 22, 23 anos de idade, alguma coisa assim. O Robinson é um moleque de 17 para 18 anos de idade, né? E aí algumas amostras do trabalho dele caíram na mão do Kane, o Kane chamou ele, né, para colaborar nas histórias. E o Robinson começou a colaborar. E o Robinson é um desenhista muito melhor que o Kane, né? Muito melhor. E a contribuição do Robinson para a mitologia do Batman é crucial. O Robinson foi o cara que criou o visual do Coringa. Existe toda uma polêmica em torno se o visual do Coringa foi inspirado no filme O Homem que Ri, protagonizado pelo Conrad Veidt, ou se, na verdade, segundo o Robinson, o visual do Coringa foi inspirado numa carta de baralho. Ele não viu o filme, tá? O Robinson fala que nem sabia do filme que desenhou o personagem, né? Mas, independente de tudo isso aí, foi ele que deu vida ao personagem dos quais ele desenhou a primeira aparição do personagem, e ele também desenhou a primeira aparição do Robin. Foi ele que criou o visual do Robin que a gente conhece hoje. Tanto que, por causa disso, muita gente acreditava que o personagem chamava Robin por causa dele. O nome dele era Robinson, né? Ele mesmo falou que não, isso aí não tem nada a ver, pô. Você acha que, pô, eu queria aparecer adulto lá perto dos caras, pô, eu ia me... Sabe? Então ele sempre falou que não, mano. Robin, em inglês, para quem não sabe, é um pássaro americano, né? A analogia é óbvia,
Batman, morcego com um passarinho do lado, né? Certo? Mas é sempre importante frisar, né, que o Robson trabalhou em muitas histórias nos anos 40. Depois ele abandonou a produção de quadrinhos, se tornou professor de artes visuais, né? Ele, inclusive, foi um professor do Steve Ditko, né? Que foi depois o co-criador do Homem-Aranha, e com o passar do tempo ele se tornou um dos principais cartunistas dos grandes jornais americanos. Ele tem uma obra de cartunismo lá que é maravilhosa, fundamental. E outro detalhe também muito importante do Robson, ele também foi um pesquisador de história em quadrinhos, e falando um pouquinho de Superman agora. Num determinado momento dos anos 70, o Jerry Siegel e o Joe Shuster, que foram os criadores do Superman, começaram a entrar com ações junto à DC Comics para pelo menos ganhar o crédito pela criação do personagem e obter algum lucro financeiro com isso. O Jerry Robson foi um dos principais negociadores desse processo. Né? Foi ele que basicamente conseguiu o acordo junto à DC Comics e à Warner para que o Superman, toda vez que aparecesse numa mídia, recebesse de baixo Created by Jerry Siegel and Joe Shuster, né? Então essa a gente deve para o Jerry Robson, além de ter sido um artista maravilhoso que visitou o Brasil várias vezes. Infelizmente, uma vez que ele visitou o Brasil, ele até teve um ataque cardíaco. Nossa. Coitado. É muito triste isso, né? E o outro desenhista que é fundamental quando se discute o Batman é o Dick Sprang, né? Dick Sprang, ele começou também a desenhar o Batman nos anos 40 e durante muitos anos ele definiu o visual padrão do personagem. Se vocês tiverem a oportunidade de ler muitas histórias do Batman que foram produzidas nos anos 40 e nos anos 50, vocês vão ver que o personagem, como é que ele era? Era um cara assim, mais ou menos 1,80 m de altura, todo quadradão. O rosto dele era um quadrado também. O queixo, né? Que acho que... o queixo dele era completamente quadrado. A orelha do Batman era curtinha, né? E o Batman estava sempre assim, com um sorrisinho no rosto, né? Quase sempre sorrindo, né? Certo? Muita gente odeia essa versão, só que independente disso, o Dick Sprang tinha uma narrativa muito boa, né? Isso eu falo em termos de técnica de produção de quadrinhos. Era um cara absolutamente detalhista na produção de cenários, e ele foi crucial também. Durante muitos anos ele definiu o visual padrão do personagem, né? Certo? E como curiosidade também, nas horas vagas o Dick Sprang era arqueólogo, um arqueólogo amador. Por incrível que pareça, uma das principais descobertas arqueológicas ocorridas no território americano, que foi a descoberta de uma tribo de artefatos pertencentes a uma tribo, não me lembro que região dos Estados Unidos, foi feito pelo Dick Sprang, né? Mas já que a gente está falando do visual quadrado do Batman, né? A gente agora precisa falar de outro artista que também foi fundamental na trajetória do personagem, que foi o Carmine Infantino. Em um determinado momento dos anos 60, o Batman também estava com a seu gibi descendo, né, a ladeira em termos de venda, e aí o título foi repassado por um editor chamado Julius Schwartz, que inclusive nós já citamos aqui. Né? E o Julius Schwartz chamou o Carmine Infantino para, digamos assim, redefinir o visual do personagem. O Carmine Infantino, para quem não conhece, é o co-criador do Flash, certo? Aquele, né, o homem mais rápido do mundo, né? E ele era, digamos assim, um dos artistas mais prestigiados da DC Comics naquele momento. Então ele redefiniu o visual do Batman, deixou ele com um aspecto mais, digamos assim, suave, certo? E a principal contribuição visual dele, além de suavizar um pouco o personagem, foi a famosa elipse amarela que circundava o morcego. Certo? Hoje o visual do Batman, às vezes ele aparece com a elipse amarela, às vezes não aparece, mas isso foi uma coisa que o Carmine Infantino embutiu no Você personagem. Prefere com ou sem a elipse? Não sei, acho que eu prefiro com a elipse amarela, porque foi assim que o Adam West apareceu no seriado. Foi assim que eu conheci o Batman, né? Mas essa foi uma contribuição fundamental do Carmine Infantino. Ele desenhou muitas histórias do Batman nos anos 60, né? Durante muito tempo, foi um dos principais desenhistas do personagem, até que houve, digamos assim, o lançamento do seriado live action. Muito do aspecto do Adam West naquele seriado
é de uma contribuição direta dos gibis do Carmine Infantino. E como nós falamos aqui, houve um determinado momento em que o seriado fez um puta sucesso, depois ele... E os gibis desceram a ladeira também, né? E aí a gente tem que falar de um cara que também mora do lado esquerdo do meu coração, que chama-se Neal Adams, né? Teve um determinado momento que a DC não sabia o que fazer com Batman, né? E reza a lenda que isso é lenda, história, piada, não se sabe se é mentira, se é verdade, né? E que o Julius Schwartz estava lá desesperançado, aí o Neal Adams entrou na sala e o Julius Schwartz falou: ai, Neal, eu não sei o que eu faço com o Batman, como é que a gente mostra o personagem? Aí o Neal Adams falou: ô, Julius, todo moleque que mora no interior dos Estados Unidos sabe como o Batman tem que ser. Todo moleque sabe. Sabe como é que o Batman tem que ser? O Batman tem que ser sombrio, sabe? Tem que ser uma criatura da noite. É claro, tudo isso daí é um pouco de folclore, né? Mas, de fato, o Neal Adams, ele como artista, ele iniciou a carreira dele no mercado publicitário e ele sempre teve o sonho de desenhar histórias em quadrinhos. E quando ele começou a trabalhar para a DC Comics, como artista, ele trouxe muito da sensibilidade da arte publicitária para os quadrinhos, né? A arte publicitária valoriza muito o realismo, né, a valorização da anatomia dos personagens, né, uma coisa muito próxima da fotografia. E o Adams, ele trouxe essa sensibilidade também para as histórias do Batman que ele produziu. E quando ele assumiu o Batman, ele também redefiniu o visual do Batman. O Batman passou a ser um pouco mais alto, certo, do que era. A capa do Batman se alongou, certo? Basicamente, a capa do Batman começou a bater no chão, isso para também realçar ainda mais o aspecto das asas de morcego. E as orelhas do Batman se alongaram, né? Então você tinha um Batman alto, mais magro, com uma capa alongada, e principalmente que tinha os seus aspectos de criatura da noite ainda mais ressaltados, né? Então, o Neal Adams, esse visual que o Neal Adams criou, foi o padrão para o personagem, brincando, pelo menos até os anos 90, certo? E a contribuição do Neal Adams para o quadrinho americano é indiscutível. Quando se faz uma lista, por exemplo, a gente está brincando aqui de listas do Batman, mas se a gente fizesse uma lista dos maiores quadrinistas, dos maiores desenhistas de quadrinhos americanos de todos os tempos, o Neal Adams entraria fácil nessa lista, porque foi um artista que realmente... a partir do momento, eu sempre brinco, né, que a definição de gênio é o cara que aumenta a régua na área de atuação onde atua, ou seja, né, num determinado momento isso aqui era bom, aí o cara chega, faz uma determinada coisa, dependendo do que ele fala, isso daqui é que passa a ser bom. Certo? Então, essa foi a principal contribuição do Adams, né? E momento nerd exibicionista, eu tenho uma coisa que o André não tem, que é o autógrafo do Neal Adams aqui, gente! Vocês não têm! Ele foi um cara também que ajudou muito o setor, né? De buscar o reconhecimento para os quadrinistas, sim, das negociações, né, com as editoras e tal. Houve um determinado momento dos anos 70 que o Adams era disparado o maior desenhista, o mais famoso, o mais amado pelos fãs, né? Então ele tinha um poder de fogo gigantesco. Ele realmente começou a fazer gestões para exigir melhores direitos para os artistas, né? Ele fundou um estúdio próprio que Continuite, eu não sei pronunciar em inglês, gente, me desculpa, né? E ele foi uma figura também crucial na luta pelos direitos do Jerry Siegel e do Joe Shuster, pelo reconhecimento como criadores do Superman. Ele fez muito trabalho, né, de agitação junto aos fãs nas convenções de quadrinho, né? Então, por essas e outras, ele merece um grande reconhecimento. Mas, continuando a falar dos outros artistas, né, um que é do meu coração, que também precisa ser sempre citado, é o Jim Aparo. O Aparo, ele começou a trabalhar, ele começou a carreira dele também ali nos anos 50, e mais ou menos no final dos anos 60 ele começou a trabalhar na DC Comics, né? E ele se notabilizou muito por desenhar o gibi do Brave and the Bold,
que a gente, inclusive, já citou aqui, que era escrito pelo Bob Haney. O Jim Aparo era, digamos assim, um famoso artista completo. Ele pegava, falava para ele, preciso de um gibi pronto em 20 dias. Em 19 dias, ele te entregava 22 páginas desenhadas, arte finalizadas e letreiradas. Era um cara absolutamente completo. E ele tinha um senso de narrativa fantástico e um traço belíssimo, né? Quando ele era elogiado pelo trabalho dele, né, especialmente em relação ao Batman, ele sempre falava: gente, a única coisa que eu fiz foi imitar o Neil Adams. Eu só fiz o que o Neil Adams ali fazia e copiei, né? Não tem nada demais, né? Mas, de um jeito ou de outro, ele ficou vinculado ao personagem até meados dos anos 90 e é um artista, na minha opinião pessoal, fabuloso. E é o favorito de muita gente, certo? Muita gente adora o glorioso Jim Aparo. E aí, seguindo na sequência do Jim Aparo, aqui, quando a gente se falou dos grandes escritores do Batman, eu citei aqui o trabalho que o Steven Englehart fez, né? Com o Batman nos anos 70, trabalhando a caracterização psicológica do Bruce Wayne e melhorando a caracterização do Coringa. Ele fez todo esse trabalho ao lado de um cara chamado Marshall Rogers. O Marshall Rogers, naquela época, ele era um novato. Ele basicamente tinha abandonado a arquitetura para perseguir o sonho de desenhar história em quadrinhos, né? E aí, eu não sei o que se passou na cabeça dos editores da DC, né? Eles passaram os roteiros do Englehart para o moleque lá, para o Marshall Rogers, né? E a combinação dos trabalhos dos dois foi absolutamente brilhante, né? O Rogers era um desenhista soberbo, ele era, até por causa da expertise em arquitetura dele, ele era muito bom na caracterização de Gotham City, né? Ele desenhava a cidade de Gotham City, que é o cenário das histórias do Batman, de forma muito brilhante. E a passagem dele pelo personagem, junto com o Steven Englehart, foi muito curta, mas foi muito marcante, né? Então, por causa disso, ele também ele é quase sempre citado como um dos maiores desenhistas do Batman de todos os tempos. E, passando do Rogers, a gente tem que voltar para o Frank Miller, né? Gastamos minutos e minutos aqui falando da minissérie Cavaleiro das Trevas, né? Certo? De como ela foi importante, como ela redefiniu a caracterização do personagem, né? E o Miller, além de ser escritor, ele também foi o desenhista dessa história. Uma coisa muito engraçada, quando o Miller começou a desenhar Cavaleiro das Trevas, não sei se vocês sabem, muitos desenhistas, antes de começar de fato a desenhar a história, eles fazem estudos do personagem, da história, né? E é muito engraçado você olhar esses estudos que o Miller faz, que num determinado momento ele desenha o Batman e fala assim: eu preciso me livrar da sombra de Neil Adams. Certo? O que acontece? O Miller, ele, por incrível que pareça, ele tentou resgatar aquele aspecto do Batman dos anos 50, do Dick Sprang, de uma forma mais brutal, certo? Mais viril, vamos dizer assim, né? O Batman dele, digamos assim, não é o mesmo Batman alto, elegante fisicamente do Adams. É um Batman mais atarracado, muito mais forte fisicamente e que faz uma alusão direta ao trabalho do Sprang, né? Certo? Dadas as devidas diferenças de estilo artístico, obviamente, né? Eu não estou dizendo que o que o Miller fez foi um plágio do Sprang, mas você percebe uma referência, né? E o Batman do Miller também influenciou visualmente muitos artistas mundo afora. E dada a importância de Cavaleiro das Trevas, a gente tem que citar o Miller não só como um dos principais escritores do Batman, mas também como um dos principais desenhistas do personagem, né? Certo? E, seguindo aqui, né? Um cara que eu também tenho que citar aqui, né? Ele desenhou poucas histórias em quadrinhos, mas Azenha, mostra seu livro aí pra gente. O livro da animação. Da animação. Isso, né?
O cara que fez os principais designs dessa animação, um sujeito chamado Bruce Timm, né? O Bruce Timm, digamos assim, ele trabalha essencialmente com animação, mas os designs que ele criou para os personagens nessa animação tiveram impacto direto nos quadrinhos, né, certo? Ele criou visuais minimalistas que faziam muita referência ao estilo de animação que era praticado nos anos 30 e 40, né? E também o Bruce Timm, ele foi o desenhista da já citada graphic novel Batman Louco Amor, certo? Que foi escrita pelo Paul Dini. Então, nós temos a obrigação de citar, porque a série animada é indiscutivelmente um dos pontos mais altos da trajetória do Batman. Então, apesar do Dini ter desenhado poucas histórias em quadrinhos, o Tim ter desenhado poucas histórias em quadrinhos, a gente tem que citá-lo. E, infelizmente, eu não posso fazer a minha ostentação aqui, mas eu tenho a graphic novel Batman Louco Amor, autografada pelo Márcio Seixas, o homem que dublou o Batman no Brasil. Eu tenho autografada por ele. Tivemos um momento, aliás, o Márcio Seixas está participando da nossa maratona aqui, né? Acessem aí, falando do Dying is Easy, que foi um curta-metragem, um filme recente que os fãs fizeram uma campanha, ele dublou aqui, né, para o português e tal. E tivemos a honra de fazer a sabatina dele aqui em Santos, na Santos Comic Expo, no Teatro 2019. Municipal. Eu e o Cláudio. Na verdade, eu estava mais ali de figurante, o Cláudio mandando ver nas perguntas. Não foi assim, não, tá? Mas de um jeito ou de outro, o Azenha sabe que foi uma honra conviver por alguns momentos com o Márcio Seixas. Ele foi muito simpático, né? Solícito e autografou as coisas. E se vocês têm juízo, vocês vão assistir o vídeo do Azenha com o Márcio Seixas. Não percam, hein? Certo? E continuando aqui, já que falamos do Bruce Timm, né? Aí também entra uma escolha que é muito calcada também no gosto pessoal. Eu venero o trabalho do desenhista Tim Sale. O Tim Sale, ele trabalhou muito com um roteirista chamado Jeff Loeb. Ele escreveu, junto com esse desenhista, várias histórias para vários personagens, e ao lado do Jeff Loeb, ele desenhou aquela que, na minha opinião, é uma das melhores histórias do personagem de todos os tempos, que é O Longo Dia das Bruxas. É a minha preferida, cara, é a minha preferida. Eu gosto mais, assim, do que Ano 1, do que... Não, perfeito! Não, é perfeito! Sua observação é perfeita, é um trabalho maravilhoso. O Tim Sale, ele passa longe de qualquer realismo. Ele é um artista que tem uma arte absolutamente estilizada. E uma curiosidade sobre o Tim Sale, ele sempre brinca, né? Que ele é cego para cor. Ele tem dificuldade em enxergar a cor, coisa e tal, né? Então ele sempre desenha história, digamos assim, não pensando nas cores. Então a arte final dele, ele é muito bem trabalhada nessa questão de luz e sombra, né? E é um artista brilhante. Então eu recomendo para vocês que comprem o Longo Dia das Bruxas, que realmente, como a Zenha falou, é a história favorita dele do Batman de todos os tempos, que também foi adaptada para uma animação recente, certo? Não sei se tem no HBO Max. Acho que ainda não, mas as pessoas conseguem encontrar. Em DVD. Eu tenho em DVD. DVD, né? E são duas partes, né? São duas partes. Isso, é um trabalho magnífico, brilhante de um artista no auge dos seus superpoderes. E aí, para citar a minha lista de 10 maiores desenhistas do Batman de todos os tempos, eu tenho que citar um cara com quem eu tenho uma relação de amor e ódio, que é o Jim Lee. O Jim Lee é um artista coreano que... Eu não sei se ele é coreano ou se ele é descendente de coreanos, né? Mas, de um jeito ou de outro, ele começou a carreira dele na Marvel nos anos 80 e obteve assim, um sucesso explosivo desenhando os X-Men. Depois coreano, sim, nasceu em Seul. Ele migrou para os Estados Unidos, né? Mas... Eu sempre fico em dúvida, mas de um jeito ou de outro, Jim Lee, no final dos anos 80, para os 90, ele obteve sucesso mundial
um sucesso assim absurdo desenhando os X-Men Uhum. para a Marvel. Posteriormente, ele migrou para a DC Comics. Hoje ele tem um cargo executivo dentro da DC Comics. Ficou milionário, E né? Ficou. ele tinha uma. Só para quem está nos assistindo nos entender. O Jim Lee, em determinado momento, foi dono de um estúdio de quadrinhos chamado Wildstorm. Uhum. Então, não me lembro exatamente o ano, ele vendeu o Wildstorm para a DC Comics e para a Warner Media, ganhou muito dinheiro com isso e ganhou também um cargo diretivo dentro da DC Comics, né? Uhum. Certo? Então, enquanto nós aqui estamos contando centavos para comprar nossos gibis, o Jim Lee está vivendo uma vida mansa, né? Fez X-Men, né? Nos anos 90. Exato. Uhum. E o que acontece? O Jim Lee, bem ou mal, é o desenhista mais influente do mercado americano dos quadrinhos desde os anos 90 até hoje. Uhum. Isso ninguém pode definir. No rastro dele surgiu uma horda de imitadores, Uhum. certo? Até hoje ele tem uma legião de imitadores e em um determinado momento ele desenhou uma história chamada Batman Silêncio, que também foi escrita pelo Jeff Loeb, né? Que também foi um baita de um sucesso, né? Ele desenhou o Batman também de uma forma muito interessante, muito peculiar. E, de certa forma, hoje, nos quadrinhos americanos, o visual do Batman deve muito a esse design que foi criado pelo Jim Lee, né? A Uhum. roupa do Batman hoje é quase que uma armadura, né? Quase, né? Depende do desenhista de plantão, né? Certo? E como o Jim Lee sempre foi um cara extremamente detalhista, hoje praticamente todos os desenhistas seguem o rastro dele. Então, por causa desse grau de influência que ele exerce, certo? A gente tem que inegavelmente colocar ele como um dos desenhistas mais importantes do Batman de todos os tempos. E eu sou obrigado a falar que, apesar dos apesares, né? Apesar de uma certa implicância, hoje eu gosto pra caramba do trabalho dele, né? Certo? Então a gente terminou aqui a lista dos 10 mais escritores e E tem 10 umas mais. menções honrosas aqui, né? Que a gente Ah, tem. sim. Como eu falei, eu sempre falo, lista vai muito da É. sensibilidade de cada fã. Se você conversar com fãs diferentes, eles vão ter opiniões diferentes, né? Quando eu escrevi esse artigo para o Azen, eu citei outros artistas que marcaram a trajetória do personagem e Uhum. que merecem ser olhados com atenção, como Sheldon Modoff, que foi um artista que desenhou as histórias do Batman também no início do personagem, o Irvin Novick, Bob Brown, o Dick Giordano, que é um mestre do nanquim, o Don Newton, que desenhou, foi um importante desenhista do Batman nos anos 70, nos anos 80, o Gene Colan, que, para quem não sabe, é o co-criador do Falcão, que é o super-herói da Marvel, e é uma figura espetacular, um mestre da luz e da sombra. O David Mazzucchelli, que criou, concebeu o Batman no lado do Frank Miller. O Bernie Wrightson, que é um artista maravilhoso. Norman Bayflow, Graham Nolan, J. H. Williams. E artistas mais recentes, como o Greg Capullo, o Greg Funk. O Kelly Jones, que tem um estilo, digamos assim, usar a palavra distorcido não é bem o correto, seria o estilo peculiar, vamos dizer assim, mas também é um artista muito importante para a trajetória do Batman. E o Mas, José Luiz gente, Garcia Lopes faltou aqui, e que o você José Garcia indicou, né? Lopes, Que que as também mochilinhas, lancheiras, os álbuns de figurinha que a gente o comprava Garcia nos anos Lopes, ele 80. merece também ser É. citado. Eu tive a honra de conhecer o Garcia Lopes pessoalmente em duas convenções aqui na CCXP no Brasil. Também eu conheci, convivi com ele em uma outra convenção nos Estados Unidos. Foi a New E York Comic Con que você foi? Não, no não, foi na Megacon. Megacon Orlando. Megacon. Megacon Orlando. Quando eu me apresentei lá para ele na Megacon Orlando, foi muito engraçado, né? Eu cheguei, Mr. Lopes, I'm a huge fan of you. E ele, aí eu falei, I'm from Brazil. No que eu falei isso, ele abriu um sorrisão, né? Aí o auxiliar dele falou, eu vi que eu percebi que seu sotaque era esquisito, né? Aí ele abriu um baita de um sorrisão, ele fez uma coisa muito gentil, ele me deu um autógrafo sem cobrar.
Porque nas convenções dos Estados Unidos é muito comum os artistas cobrarem pelos autógrafos, viu, gente? Uhum. É muito comum, e eles não estão errados em fazer isso, vamos deixar bem claro. Mas o Garcia Lopes, né, voltando ao que interessa, ele, num determinado momento dos anos 80, a DC precisava padronizar o visual dos personagens para os seus licenciamentos e pediu para o Garcia Lopes criar uma espécie de guia de estilo para os personagens serem desenhados. Então, ele desenhou todos os personagens, principais personagens da DC Comics, né, definiu o padrão de desenho deles, e essa arte do Garcia Lopes foi amplamente usada em vários produtos de marketing do Superman, da Mulher Maravilha e também do Batman. Né? Uhum. Certo? Então é isso. E, gente, Sensacional. reforçando. Nerds não tem opiniões, nerds têm listas, tá? E toda lista é passível de críticas e de correções. Então, se você não gostou de nada do que foi dito aqui, você vem aqui embaixo, fala que eu e o André só falamos bobagem, que tá tudo errado, tá? Nós prometemos que não vamos apagar seu comentário, tá bom? E acesse o blog do Cláudio, que é bem legal. Ah, Aliás, sim. eu fico no pé do blog para a gente fazer um livro com uma coletânea de artigos dele, que acho que seria uma contribuição muito importante. Sim, fazendo o meu merchan também, né? Vocês sabem que nós precisamos ganhar o pão nosso de cada dia, né? Certo? Precisamos comprar a pizza do final de semana, precisamos também tomar aquelas 4 litrões de Skol, né? Porque ninguém é de ferro, né? Então, nas minhas horas vagas, eu escrevo sobre quadrinhos, eu tenho um blog no Medium. O Medium é uma rede social que mistura serviços de blogagem e de rede social, né? O endereço que o André colocou aqui embaixo é medium.com/sobre quadrinhos. Leiam lá, tem textos muito longos. Eu sei que hoje as pessoas não têm muita paciência para textões, né? Certo? Mas ali eu resgato um pouco do que eu li nesses últimos 40 anos como colecionador de quadrinhos. Sensacional, gente. Foi uma aula aí, Cláudio. É sempre um prazer te receber. Só me fala aí teus quadrinhos preferidos do Batman antes da gente. Quadrinhos preferidos do Batman? Pô, aí você É. quer me derrubar do cavalo? Eu tenho que resgatar aqui Não, na minha fala cinco, coleção. vai. Cinco. Cinco. Tá, tá Top bom. five. Top 5. Não em ordem de preferência necessariamente. Cavaleiro das Tá. Trevas, do Frank Miller. O Longo Dia das Bruxas, do Jeff Loeb, do Tim Sale. Tem a conclusão da saga do Ra's al Ghul, que foi criada pelo Danny O'Neill e pelo Neil Adams nos anos 60, que eu acho um trabalho soberbo. Foram tantas histórias que você me pegou no contrapé agora, né? Tem uma história do Batman. Vou colocar Batman 1 também, que eu acho que é uma boa reinvenção do personagem, Uhum. certo? E tem uma história que eu acho muito interessante, talvez não entre na lista de 10 mais das outras pessoas, mas que eu gosto muito, que é Batman, o Messias, Uhum. que foi escrita pelo Jim Starlin e desenhada por Ben Wrightson, né? A cidade de Gotham é invadida por um pastor religioso, né, por um líder religioso chamado Diácono Blackfire, né? O Diácono Blackfire consegue derrotar o Batman, certo? E consegue tomar posse de Gotham City, certo? É uma história que influenciou muito o terceiro filme do Batman, com Christian Bale, certo? Uhum. Em termos de caracterização. E eu acho uma história muito bacana. Mas se fosse para citar histórias favoritas do Batman, a gente ficaria aqui até, sabe? Ficaria aqui, essa live teria umas 24 horas de duração, no mínimo. Estamos na maratona aqui. Cláudio, Uhum. obrigado. É sempre um prazer conversar contigo aí. Pessoal, obrigado. Continue acompanhando aqui nossa maratona. E, Cláudio, vamos fazer esse livro aí, cara. Não Com ficar certeza. moscando, não ficar. Mas antes de mais nada e acima de tudo, você que está aqui nos assistindo, não se esqueça de inscrever no canal, de dar o joinha aqui, É. entendeu? E de assistir as outras lives que o jornalista André Azenha está patrocinando aqui, voa. Perfeito? Você me escutou? Você me escutou? Se você não fizer isso, o Batman vai te perseguir, tá bom? O Batman vai bater na porta da sua casa, tá Uhum. bom?
Valeu, pessoal. Cláudio, um abração, cara. Obrigado aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou.